Voltamos ao nosso segundo bloco do nosso programa Gestão em Debate. Vamos aos nossos comerciais e depois iniciaremos o nosso bate-papo aqui. Continuaremos com essas belas informações que temos aqui desses dois profissionais em saúde pública. Os patrocinadores do Gestão em Debate, da TV Ijuí, Esponqueado Veículos, atendimento classe A, Hospital de Caridade, HCI, referência em saúde, Deflex Telecom, o melhor serviço de internet, Sociedade Ginástica Soja, opção de bem viver, e SAT TV, agora com serviço de IPTV licenciado pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. E a primeira pergunta agora desse bloco vai para o veterinário Ortiz, que vai nos dizer como está a situação da nossa água em Ijuí. Pois é, nós temos uma busca de 18 análises, onde 12 são no nosso centro e 6 são no interior. E sempre de uma forma positiva, nós encontramos aqui a nossa água numa condição que é sempre favorável, sempre positiva para o nosso consumo. No interior nós temos algumas ações que eu acredito que esse ano de 2020 venha avançar para que a gente venha clorar a água dos postos artesianos do interior, que é algo que nós temos que fazer com que a população do interior tenha esta função e também tenha uma qualidade de água semelhante à nossa aqui do centro da questão urbana. E um detalhe interessante, a gente busca sempre informar a população, nessas nossas coletas que a gente faz análise de cloro. Então, estamos em período de férias e o fator principal da nossa análise é a água até o cavalete, ou seja, aquela que vem até próximo do marcador de água. E o que nós buscamos informar a população é que se a caixa d'água estiver suja, a quantidade de cloro vai diminuir muito, então a qualidade da sua água, na sua residência, ela não vai ter a mesma como é aquela que vem do cavalete, que é aquela que vem da rua. Então, observem esse fator. E se por acaso, na viagem, você tiver uma durabilidade de mais de 10 dias, procure na chegada higienizar a sua caixa d'água, porque a questão do cloro, em função da volatilidade, ele vai perder qualidade. Então, promova a saúde na sua residência e uma das funções é que nós tenhamos a limpeza da caixa d'água. Se preconiza que seja a cada ano, nós colocamos a cada 6 meses no município de Ijuí, e eu vou mais além, colocando até que se for de 4 em 4 meses, toda a higiene que vier numa caixa d'água, que venha a ser feita, ela é bem-vinda. Muito bem. Eu faço uma pergunta a respeito da nossa região aqui, que existem muitas vertentes de águas e também poços artesianos, e que a comunidade, o nosso cidadão, ele não é muito apaixonado pela água da Corsã. Eles não se dão muito bem, eles fazem muitas críticas sobre a água da Corsã, não pela qualidade, que não tem aquele sabor natural de uma água de vertente. O que o senhor orientaria essas pessoas que costumam buscar com vasilhame essas águas de poços artesianos próximo ao perímetro urbano ou também de vertente? Eu te coloco que a possibilidade de estar contaminada essa água por algum fator, ela é extremamente elevada, e essas questões do interior, num primeiro momento, houveram clorações com clorímetros não muito ajustados, e chegava nas residências do interior uma quantidade de cloro muito elevada, e isso promovia cheiro na água, alterava a questão da água. Hoje nós temos equipamentos precisos, temos cloros específicos para a questão de uso humano, para consumo humano, para a questão da potabilidade, e eu te digo então que a busca dessa água que as pessoas fazem em locais que não estão certificados, hoje eu colocaria como sendo um risco para a saúde,
porque nós não temos como afirmar que essa seja uma água de qualidade. É muito importante essa explicação para o senhor e para o telespectador, porque as mudanças acontecem e muitas vezes não chega até o cidadão. Então eu gostaria que o senhor pode continuar essa explicação técnica. E fica um alerta às pessoas, porque o que a gente busca, né? É saber em que local e quantas pessoas são servidas daquela água. E muitas vezes há um lugar ermo, né? Pode que isso seja próximo a pocilgas, próximo a tambos de leite, e os dejetos dessas situações, né, podem isso cair exatamente no vertedouro se não houver um cuidado. Então, inclusive a legislação que havia impedindo o produtor em preservar as nascentes, ela melhorou, né, e foi a partir do ano passado já, e aí agora os nossos produtores voltam à questão das vertentes, e nós então estamos propiciando que ele tenha mais conhecimento de como fazer com que seja protegida essa vertente, para que ele possa usar de uma forma qualificada no seu ambiente. Muito bem. E agora nós vamos com o doutor João. Questão seguinte, a comunidade sempre está atenta a esse problema sério, chama-se dengue. E aí, por diante, algum caso suspeito, tem pessoas suspeitas, ou algum caso positivo na Ijuí ou região? Neste ano ainda não tivemos nenhum caso, graças à ação da coordenadoria, enfim, da vigilância sanitária do município e também da vigilância do estado, que trabalham em conjunto. E é muito importante que a população saiba todos os cuidados que são fundamentais para que não exista o crescimento, enfim, do mosquito da dengue, né? Então, gostaria de salientar que momentaneamente estamos controlados, mas o verão está aí e esse monitoramento deve sempre continuar. A população deve estar alerta e sempre cuidar dos seus utensílios, fundo de casa, depósito de água, caixa d'água, piscinas. Isso é muito importante que nós não percamos o foco, né? Que se mantenha sempre essa vigília para que não ocorram mais casos aqui na nossa região. Houve alguns casos que preocupou bastante o nosso município em anos anteriores, né? E exato, que vamos torcer e trabalhar para que não aconteça mais, né, doutor? Exatamente, é muito importante, depende muito então da população. Nós temos que criar a cultura de cuidar então de todos os nossos resíduos, dos nossos depósitos e sempre ficar alerta para que não existam mais casos aqui na nossa região. Muito bem, eu volto a conversar então com o nosso veterinário. É a questão, não só a dengue, tem outras doenças aí, e uma delas que está preocupando o mundo todo e parte lá da China, e que agora batizaram, deram até um nome agora, que é o coronavírus, que agora é batizado como Covid-19. Nos fala alguma coisa aí, doutor? É algo que é uma epidemia global, institucionalizada já, de uma propagação muito rápida. Buscamos informações a cada 2 horas já, né? Estamos sempre em contato com as informações. A última, por exemplo, que me chamou a atenção, estavam evacuando na China um prédio com a suspeita de que a água tenha sido contaminante de 2 pessoas, e todo o prédio estava sendo evacuado. As pessoas que estão hoje na linha de frente do cuidado deste paciente, ele é hoje o potencial, sendo o potencial problema depois, porque é um vírus que leva a uma dificuldade respiratória e aí uma síndrome muito grave respiratória. Por sorte, ainda a letalidade ela é baixa, né? Pelo que a gente viu, ela é de 2%, pelo que a gente está observando, mas a morbilidade dela é muito alta, ou seja, as pessoas que são atingidas de uma forma muito rápida, e o cuidado que nós temos que ter em observar pacientes com febre,
observar pacientes com tosse, observar pacientes que tenham dores, né, respiratórias, dores na região torácica. Então, todos esses sintomas, eu acredito que hoje todas as unidades de saúde a nível de Brasil estejam voltadas a saber aonde essa pessoa com esses sintomas nos últimos 14 dias estiveram, que é essa ação da busca epidemiológica e ambiental para que a gente venha combater algum tipo de vírus. E nesse caso do coronavírus, porque a gente está observando, são 14 dias e até o Brasil estendeu para 18 aquela quarentena das pessoas que vieram sem sintoma da China. Então preocupa, né, porque ela dissemina de uma forma muito rápida e para muitas pessoas e todas ao mesmo tempo. Muito bem. Dr. João, deve ter a coordenadora recebido orientações da Secretaria do Estado. Exatamente. Nós recebemos orientação, estamos criando então um comitê justamente para dar suporte à possível chegada do coronavírus no Estado. Então, esse comitê está sendo formado e certamente na próxima semana já vai haver algumas novas orientações da Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul, mas estamos então nos preparando para que, caso ocorra então o coronavírus no Estado, a gente dê o suporte a todos os municípios. Inicialmente nós vamos então reunir todos os secretários de saúde da região para expor sobre o problema do coronavírus, mas tranquilizar a população que tem muita notícia falsa em função do coronavírus. Por enquanto ele não está no Brasil, mas a gente tem que tomar todos os cuidados. Então esse comitê já está sendo formado e seguramente na próxima semana vamos nos reunir com todos os secretários de saúde para fornecer então todos os detalhes de como controlar uma possível chegada desse vírus. Muito bem. Rapidinho, a questão de distribuição de medicamento ainda faz parte da coordenadoria para os municípios? Exatamente. A coordenadoria ainda, uma das funções da coordenadoria é fazer a distribuição, principalmente das vacinas aos municípios, dos medicamentos aos municípios, e uma função também muito importante que a população muitas vezes desconhece é a regulação de toda a parte da média e alta complexidade dos municípios. Os municípios, então, são responsáveis pela saúde da população básica e a média e alta complexidade é toda regulada, então, pela Secretaria de Saúde. Desde marcação de exames, procedimentos, cirurgias, algumas internações especiais de alta complexidade, como área de traumatologia, de cirurgia cardíaca, são então reguladas pela Secretaria de Saúde, aliás, a Coordenadoria de Saúde. Muito bem. Urtis, da importância da alimentação para o ser humano, desde o início, produção, transporte, armazenamento, né? Eu pergunto, a situação hoje, existe muitos produtos clandestinos ainda sendo comercializados no nosso comércio em geral? Olha, eu acredito que nós tenhamos conseguido mostrar à população que a forma como a produção e a forma como a manipulação de um produto clandestino ele chega a ter um risco de saúde. Eu vou te dar um exemplo, né? Muitas vezes as pessoas buscam um frango caipira, né? Esse frango caipira, ele é um animal que ele veio da sua origem para 45 dias de vida, 42 e alguns 37. O produtor eleva isso para o nível de 70 dias, às vezes. Então você vê só o tempo que esse animal ele tem fora do período que ele foi então estipulado.
A partir daí, então, podem surgir doenças, e para que então eu venha combater doenças, eu vou precisar de antibióticos. Eu não sei, porque não está aquilo regulamentado, não é uma criação que está institucionalizada de forma oficial, quanto de antibiótico esse frango que está naquela prateleira recebeu, como que ele foi abatido, né, qual a condição para que nós tenhamos aí o bem-estar na questão animal e que seja hoje um abate sanitário de uma forma adequada para que esta carne se transforme em músculo. Então isso tudo também tem seus tempos. E o principal desse aspecto, já que estamos falando específico desse assunto, e teríamos muitos outros, mas vamos tirar um exemplo, né? O principal é o nível de refrigeração, de armazenagem. Porque o que a gente sabe quando faz inspeção, nos entrepostos, existem hoje câmeras monitorando 24 horas, com alarmes as câmeras frigoríficas, porque se por acaso algum funcionário deixar o período maior do que o necessário que essa câmara fique aberta, eu vou te dar a certeza que esse produto na prateleira, mesmo estando refrigerado dentro do mercado e na sua geladeira, se ele não ganhou lá na sua distribuição o frio necessário, ele vai ter um tempo menor de vida. E isso pode acontecer. Muitas vezes a gente recebe reclamação que um produto tal, de um lote tal, ele chegou à mesa do consumidor não de uma forma adequada. Então, que isso foi gerado de um problema. E faltou, então, armazenamento e temperatura. Muito bem. Doutor João, estabelecimentos que trabalham com medicamentos, eles recebem inspeção por parte da coordenadoria? Exatamente. Uma das funções da nossa vigilância também é fazer essa fiscalização de farmácias e principalmente de agroindústrias, né? Com o objetivo justamente de melhorar a qualidade do produto que é oferecido para a população. Então, é atribuição também da coordenadoria atuar nesses níveis, né? Principalmente as agroindústrias são muito importantes, que sejam adequadas para não transformar num problema de saúde para toda a população. Muito bem. Estamos encerrando mais um programa, Gestão em Debate. Agradeço a presença do Dr. João Zimmermann, coordenador da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde. Também agradeço a presença do nosso amigo Ortiz Ebuti Scherer Filho, veterinário da Secretaria Municipal da Saúde. E esse programa está sempre à disposição desses departamentos importantes da área da saúde para divulgar o que for necessário. Estamos sempre às ordens, né? O nosso trabalho é no dia a dia, estamos buscando esse nosso IGI para que tenhamos uma harmonia, bem-estar da população e principalmente saúde. E você falou de um ponto principal, a questão alimentar hoje, ela participa de todas as questões que envolvem o desenvolvimento das pessoas, a educação, o seu trabalho, o seu lazer. Então, que a gente busque, né, cada vez mais no nosso município, né, os nossos terrenos limpos, mesmo que ele seja baldio e que não esteja ocupado, vamos preservar como se fosse nosso, né, porque às vezes são proprietários que estão muito distantes. Nós temos proprietários de terrenos que estão no Ceará, no Mato Grosso, em vários locais que eu conversei com eles. Eles me disseram que eles não conhecem Juí, mas ouviram falar que seria interessante ter um imóvel em Juí, e eles então adquiriram um terreno em Juí. Então você veja só como nós somos queridos nesse nosso Rio Grande do Sul, para que nós tenhamos aí um bem-estar da população. Sempre à disposição da população, procurando sermos sempre transparentes com a saúde dos nossos municípios, e vamos sempre procurar melhorar a saúde do cidadão, procurando diminuir então as filas, as esperas para exames
e vamos tentar sermos uns facilitadores, né, para os municípios, para que tenhamos então uma saúde de qualidade, uma saúde melhor, sempre com bastante transparência.